Hoje a história que eu vos vou contar é uma história um pouquinho sinistra, um pouquinho bizarra, mas eu juro que é 100% verdadeira e pela primeira vez eu vou partilhá-la convosco. Este vídeo vai ser acompanhado de fotos, de fotografias que provam aquilo que aconteceu e no fim, eu quero que vocês vejam o vídeo todo e quero que no fim deixem nos comentários aquilo que são as vossas teorias, aquilo que são as vossas opiniões. Estávamos no ano de 2010, mais ou menos, e eu estava no fim do dia a conversar com um amigo junto do carro e no outro lado da rua existia uma floresta. Essa floresta era conhecida por ser uma floresta um pouquinho agitada, sobretudo durante a noite, porque quem passasse lá ouvia ruídos assim muito estranhos, nomeadamente ruídos que se assemelhavam a gritos. Portanto, era uma floresta que se sentia que a energia era pesada, era uma floresta muito escura, era uma floresta densa e, portanto, nós não sabíamos muito bem o que é que poderiam ser aqueles ruídos. Podiam ser animais, as árvores rangiam muito, enfim, era uma série de ruídos e sons que estavam lá e que nos deixavam sempre intrigados. Nessa bela tarde que estávamos a conversar junto do carro, eu reparei em algo que reluzia alto, próximo do meio das árvores. Algo reluzia bastante, era o pôr do sol e, portanto, claramente o sol, o brilho do sol estava a refletir em alguma coisa que estava dentro daquela floresta. Decidimos então ir ver o que era e aquilo que encontramos numa primeira abordagem foi isto. Fomos entrando para perceber melhor o que era aquela estrutura que víamos de lado de fora e aquilo que encontramos era uma estrutura que se assemelhava a uma jaula. Esta estrutura era bastante firme porque ela estava presa à terra na floresta com aquelas coisas de cimento onde estes gradimentos normalmente são colocados e eram presas também com muitas abraçadeiras, são aqueles dentinhos de plástico para apertar fios e, portanto, percebia-se que havia uma robustez forte porque tinha várias abraçadeiras ao longo de toda a estrutura e no solo, no chão, enterrado, tinha as tais peças de cimento onde a estrutura assentava. Esta suposta jaula tinha paredes, tinha um teto, mas não tinha chão. O chão era a própria terra que lá estava. Havia a parte de um telhado já colocado, portanto, só um pouquinho de telhado estava colocado já nessa estrutura, nessa jaula. Portanto, a intenção seria provavelmente abrigar alguma coisa que fosse lá ser colocada. E aquilo que nós pensámos, ok, vamos continuar a explorar para ver o que é que encontramos mais aqui. Eis que encontramos, escondido debaixo de uma pedra, mas uma pedra gigante, uma mala. Existia silicone, existia algumas tintas, tinha lanterna, tinha uma pá, tinha uma bateria dentro dessa mala, portanto, materiais que eram claramente utilizados naquela construção na floresta. Nós observamos aquilo, viemos embora, ficamos intrigados e voltamos lá. Mas entendemos que deveríamos voltar durante a noite porque era mais propício conseguirmos estar camuflados e perceber se alguém ali estava a trabalhar em alguma coisa com uma lanterna, possivelmente. Portanto, aquela pessoa que estivesse a trabalhar seria visível, mas nós não, porque estávamos na escuridão da floresta. E lembrem-se, era uma floresta basicamente assombrada, porque ouvia-se literalmente no chão, ao pé de onde nós estávamos, as folhas como se fossem passos a correr ao nosso lado. E não eram animais, pareciam presenças efetivamente. Portanto, era uma floresta assim bem esquisita e nós mesmo assim fomos tentar explorar porque a curiosidade do gato. Nunca conseguimos avistar propriamente ninguém, porém, em dias diferentes, fomos lá sempre várias vezes e chegámos a ver muitas, 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 muitas penas espalhadas pelo chão, penas brancas espalhadas pelo chão dessa estrutura, pelo chão dessa jaula. E nós conjecturámos muito o que é que poderia ser aquilo. Se aquilo poderia ser uma jaula construída para abrigar animais, se aquilo poderia ser, por exemplo, algum tipo de tentativa, sei lá, alguma prática ilegal que fosse acontecer ali, ou outra coisa qualquer. A teoria da prática ilegal não me parece ser muito credível porque, lembrem-se, da mesma forma que eu notei da estrada aquela estrutura por causa da luz que o sol refletia no metal, qualquer pessoa poderia ter notado. Portanto, não era propriamente algo discreto
E quando se trata de coisas mais ilegais, provavelmente as pessoas optam por fazer coisas um pouquinho mais discretas. Portanto, essa hipótese ficou arrumada. Ficamos com a hipótese de abrigar animais. Mas há uma falha nessa teoria. É que o chão era de terra e não existia um chão colocado nessa jaula. Portanto, havia um espaço entre o fim da grade e a terra. Portanto, qualquer animal poderia escavar para conseguir fugir com toda a facilidade do mundo. Portanto, para abrigar animais também não fazia grande sentido. Ao mesmo tempo, aquelas penas todas espalhadas ali também nos pareceram muito estranhas e eu julgo ser a única fotografia que eu não possuo as penas todas espalhadas. Entretanto, como éramos doidos, continuámos a procurar a jaula, continuámos a tentar entender o que é que se passava ali e até que percebemos que aquilo foi abandonado. Provavelmente nós fomos vistos, nós fomos percebidos por quem quer que lá estivesse e abandonaram aquilo, e portanto aquilo ficou ao abandono e depois alguns miúdos locais apropriaram-se daquilo e reconfiguraram tudo, meteram uns colchões, tinham umas mochilas, taparam com um plástico, portanto aquilo ficou uma espécie de spot para os miúdos locais, quase certeza. E esta é a foto que mostra efetivamente essa mudança que aconteceu após o abandono do projeto inicial. E portanto, aqui a minha questão, e eu quero que vocês pensem comigo, é o que é que vocês acham que isto era. Porque a hipótese dos animais acaba por ser excluída pela falta de chão. Não havendo chão, era terra, dava para escavar e fugir. Ainda que a jaula fosse robusta, por causa de ter todas aquelas abraçadeiras e ter um teto com parcialmente já umas telhas colocadas, um telhado, sugere também que fosse para alguma coisa ser abrigada da chuva. Alguma coisa ilícita parece-me estranho porque não era discreto e, portanto, normalmente esse tipo de coisas tende a ser mais discreto porque as pessoas são mais inteligentes do que isso. E nós percebemos esse abandono porque os materiais que estavam debaixo daquela pedra foram levados quando a jaula ficou abandonada. Eu chamo jaula, não sei chamar outra coisa, e então, algumas semanas depois, os miúdos apropriaram-se daquilo. Então eu quero saber qual é a vossa opinião sobre esta história, o que é que vocês acham que se passava naquela floresta mítica, era uma floresta bem encantada. Então deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham que aconteceu lá, porque eu vou adorar imaginar convosco o que é que poderá ser. Até hoje eu não sei, até hoje eu e o meu amigo não sabemos e, portanto, todas as opiniões são muito bem-vindas. É o nosso vídeo por hoje. A todos, já sabem, façam o favor de ser felizes.